Oi, dia histórico para todas as nações. Depois de uma trajetória conturbada até aqui, as Olimpíadas de Tóquio estão oficialmente abertas. E você fica sabendo tudo o que rolou na abertura com a estreia de um novo quadro aqui no TJ, a Resenha Olímpica. É depois da vinheta. Mas antes de falar das Olimpíadas em Tóquio, algumas atualizações sobre a pandemia aqui no Brasil, porque temos notícia importante. A fabricante da vacina Covaxin na Índia, a Bharat Biotech, anunciou que rompeu o acordo com a empresa brasileira Precisa, que está na mira da CPI da Covid no Senado. A Precisa pretendia intermediar a compra de doses da vacina contra o coronavírus com o laboratório indiano. No entanto, diversas incongruências encontradas nos contratos da empresa levantaram dúvidas sobre possíveis ilegalidades cometidas durante as negociações. A fabricante não anunciou a razão do fim da parceria. Em março, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa, negou o uso emergencial da Covaxin no Brasil. A Bharat Biotech afirmou que continuará trabalhando para obter a licença da Anvisa. Vamos ver agora os números da Covid em Santa Catarina com as informações da Secretaria de Estado da Saúde. Desde o início da pandemia, Santa Catarina registrou 1.100.959 casos confirmados do novo coronavírus. Destes, 1.068.170 estão recuperados e outros 15.063 são casos ativos. Foram registradas 17.726 mortes no estado até o momento. Até agora, 46,75% da população catarinense já foi vacinada com a primeira dose. 17,61% já receberam a segunda dose do imunizante. Agora sim! Hoje de manhã, no horário de Brasília, foi acendida a Pira Olímpica em Tóquio. E para começar essa história em grande estilo, o TJ estreia um novo quadro, a Resenha Olímpica. É com você, Kael. Olá, boa noite! Está começando a primeira Resenha Olímpica. Hoje você confere a abertura oficial da Olimpíada, as estreias da seleção masculina e feminina no futebol. Vamos conhecer um pouco mais sobre o atleta Douglas Souza, que está bombando na internet, e também o Giro Olímpico, com as modalidades que acontecem ainda no dia de hoje. Na manhã desta sexta-feira, às 8 horas de Brasília, ocorreu a abertura oficial da Olimpíada de Tóquio. 206 delegações desfilaram suas bandeiras nesse evento, que foi adiado e ainda é marcado pela pandemia de Covid-19. Na delegação brasileira, os porta-bandeiras foram Kathleen Quadros, judoca medalhista de bronze em 2008, e Bruninho do vôlei, medalhista de ouro em 2016. A cerimônia, que ocorreu pela primeira vez sem público, reuniu referências da cultura japonesa e foi finalizada com a tenista Naomi Osaka acendendo o símbolo máximo das Olimpíadas, a Pira Olímpica. A abertura foi hoje, mas as disputas já começaram no futebol. Na quarta-feira, a seleção brasileira feminina conquistou a primeira vitória na estreia contra a China e agora vai em busca do histórico ouro olímpico. O primeiro gol foi marcado pela rainha Marta logo aos 8 minutos. Ainda no primeiro tempo, Debinha aproveitou a falha da goleira Peng e ampliou o placar. Já na segunda etapa, mais um gol de Marta e um golaço. De pênalti, a meia Andressa Alves fez o quarto gol. No final do jogo, Bia Zanerato aproveitou bem o cruzamento e fechou a vitória brasileira. Brasil 5, China 0. Vale lembrar que neste sábado, às 8 horas da manhã, a seleção feminina enfrenta a Holanda pela segunda rodada do Grupo F. E agora, falando de seleção masculina, o time estreou na quinta-feira e também começou com o pé direito. O destaque foi o atacante Richarlison, que pediu para ser convocado para as Olimpíadas. Em apenas 30 minutos marcou 3 gols. Já na segunda etapa, a Alemanha descontou 2 vezes, com Amiri e Ragnar. Mas não teve jeito. No final do jogo, Paulinho finalizou no ângulo e fechou o placar. 4-2 para o Brasil. Se você já entrou no clima olímpico com toda a certeza durante a semana, deve ter ouvido o nome do jogador de vôlei Douglas Souza. O ponteiro da seleção e medalhista olímpico em 2016 conquistou as redes sociais com sua espontaneidade e carisma. Em apenas 2 dias fazendo vídeos dos bastidores da seleção de vôlei, Douglas passou de 250 mil para 1.700.000 seguidores no Instagram.
O atleta, que é uma das opções do técnico Renan Dalzotto, é o primeiro a falar abertamente sobre a sua orientação sexual e aproveita do seu talento para discutir o preconceito no vôlei. E agora vamos fechar com um giro com tudo que vai rolar ainda hoje. Então, para você que vai passar a noite em clima olímpico, é bom lembrar. Às 9 horas da noite, tem Brasil e Noruega no handebol. Já no vôlei de praia, às 10 horas ocorre a estreia da dupla Alisson e Álvaro Filho. Às 11, a dupla Agatha e Duda também entram em quadra. No tênis, também às 11 horas, Luiz e Laura enfrentam as canadenses Drabowitz e Fitch. Para você que vem acompanhando o Douglas Souza, também às 11 horas, a seleção brasileira e atual campeã olímpica de vôlei entra em quadra para estrear na Olimpíada de Tóquio. Ainda esta noite, no judô, tem a estreia de Gabriela Shibana às 11 horas e Eric Takabataki às 11h40. Que nossos atletas venham fazer grandes campanhas e conquistem as tão sonhadas medalhas. A resenha olímpica fica por aqui, mas sexta-feira que vem estamos de volta. Passo a bola para você, Gabriel Guimarães. Até o fim das Olimpíadas, toda sexta-feira, você vai acompanhar os destaques de Tóquio aqui no TJ. Mas a nossa tradição de sexta continua. No Parada Pop de hoje, você vai ver o Brasil surpreendendo em Cannes, o festival de cinema mais importante do mundo. Exatamente, Gabriel. O nosso país foi muito bem representado na costa francesa durante o Festival de Cannes. O filme Céu de Agosto, de Yasmine Tenuti, foi apenas um dentre vários mencionados na categoria de curta-metragem. Apesar disso, foi exclusivo entre os 3 que foram exibidos no telão. Ao longo dos 16 minutos do curta, acompanhamos a história de uma mulher grávida em uma comunidade afetada pela instabilidade do clima, provocada pelas secas do Mato Grosso. Essa situação aumenta as angústias da personagem e a aproximam da igreja pentecostal. O drama, ligado às incertezas políticas do país, deu o que falar, e as expectativas para um possível longa só aumentaram. Apesar da menção especial, o prêmio Palma de Ouro ficou para All the Crowds in the World, da chinesa Tang Yi. E ainda falando sobre premiações, o Brasil também é destaque no Prêmio Platino, o Oscar do cinema ibero-americano. Estamos com 3 finalistas. São eles Três Verões, de Sandra Kogu, Babenco, Alguém Tem Que Ouvir o Coração e Dizer Parou, de Bárbara Paz, e a animação O Pergaminho Vermelho, de Nelson Bota Jr. Três Verões traz como protagonista Madalena, interpretada por Regina Casé. A personagem trabalha na casa do político Edgar e sua esposa Marta, personagens de Otávio Miller e Gisele Frois, que todo ano dão uma festa em casa. Porém, Edgar é preso por envolvimento em atividades políticas escusas. A história é contada pelo ponto de vista de Madá e o que ela faz para sobreviver em meio ao caos em que sua vida se transforma. Babenco é um documentário que conta a trajetória pessoal e profissional de Hector Babenco. O diretor de cinema faleceu em 2016 em decorrência de um infarto e após uma longa luta contra o câncer. O longa foi dirigido e produzido por Bárbara Paz, viúva de Babenco. Já o Pergaminho Vermelho mostra a aventura de Nina, que viaja até o mundo de Telúrian, lar de diversas criaturas míticas e mitológicas brasileiras. Além de precisar ir atrás do objeto mágico, ela vai ter que derrotar o Lorde das Trevas, que também está atrás do pergaminho. E aqui no Brasil, a internet virou palco de incentivo artístico, é isso mesmo. Em menos de 2 semanas, o Museu do Isolamento Brasileiro, primeiro museu online do Brasil, já conseguiu mais de 100 mil seguidores. A ideia é divulgar obras produzidas por artistas brasileiros no período de pandemia e mostrar suas diferentes realidades e visões. Além disso, o museu se propõe a ser um meio acessível de divulgação e conta hoje com cerca de 135 mil seguidores que consomem e produzem arte em tempos de quarentena. A criadora do projeto, Luísa Lorenziadas, se inspirou no The Covid Art Museum, que está em atividade desde 19 de março do ano passado. Você encontra o projeto em todas as redes sociais. É só procurar @Museu do Isolamento. E o Parada Pop de hoje se encerra com a indicação da música Desgoverno. A composição é uma iniciativa do manifesto Artistas pelo Impeachment contra o presidente Jair Bolsonaro.
atores, cantores, escritores e diversas outras alas do setor se uniram em protesto. Eu me despeço por aqui e faço deles as minhas palavras. Semana que vem o Parada volta, hein? Tchau, tchau! Morte, luto, tristeza, noite e dia. É preciso calar a negação. Nós estamos em época sombria, mas no fim desse túnel há clarão. É preciso estancar essa sangria. Convence e desfaz a maldição. O TJ é um telejornal universitário e voluntário. Para apoiar o nosso projeto é bem simples, é só reagir, compartilhar e comentar esse vídeo. Na segunda-feira a gente está de volta. Até mais!